estamos aqui, o culto de quarta-feira, e nós queremos iniciar lendo aqui a palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, 2 versículos que traz assim: medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Esse é o texto que nós iniciamos. E nós vamos estar cantando o hino 144 dos nossos cenários. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Nós te damos graça, ó Pai, por iniciar esse culto de adoração ao teu nome, sabendo que o Senhor está presente neste lugar, está presente nas casas que adoram o teu nome, está presente nas residências que param para cultuar a ti. Teu nome é adorado, o seu nome é invocado, ó Deus, teu nome é louvado, e que o Senhor nos abençoe para que venhamos fazer um culto agradável a ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ler ainda o Salmo 131. Antes de estarmos meditando na palavra de Deus,
sobre como nós vamos viver e como nós devemos viver em meio a essa pandemia, em meio a essa tribulação que não só o nosso país passa, mas toda a terra. Como viver em meio à pandemia, como viver em meio ao caos. Nós vamos estar refletindo. E aqui nós vamos ler ainda esse texto, né, de Salmo 131, que vai estar falando para nós nos acalmarmos em Deus. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Nós vamos ler novamente esse salmo, mas nós vamos ler como Davi talvez fazia numa melodia, que é um cântico aqui, né, de caminhada para o templo, e nós vamos estar cantando, né, lendo em canção, e nós vamos estar ouvindo e cantando este salmo. Acompanhe aí na sua casa este salmo em louvor a Deus. Para acalmar o nosso coração e não se envolver com esse desespero, mas se aquietar nos teus braços, ó Deus, como uma criança se aquieta nos braços da mãe. Nós queremos estar nessa quietude, sabendo que o Senhor é que cuida de nós. Sabemos que o Senhor é que nos traz a paz verdadeira
despeito da circunstância, pedimos que o Senhor nos leve em meio a essa tribulação que nós estamos passando, a andar descansado no Senhor. Pai, ainda que não seja muitos de nós passando uma tribulação incomum como essa pandemia, mas qual seja for a tribulação de um irmão, de uma irmã, de uma família, eu peço que o Senhor acalma em Deus. Eu lembro aqui da família do Enzo, que ontem teve essa queda aqui na cidade de Passa Quatro. O Enzo que se encontra ali na cidade de Itajubá, procurando ser recuperado dessa queda. Acalma o coração desta família, dos pais do Enzo. Abençoe, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo o visite e leva eles, ó Pai, a descansar no Senhor, sabendo que o Senhor é soberano, está no controle e está abençoando. Muito obrigado, ó Pai, por cada família aqui da igreja. Muito obrigado, ó Deus, por cada pessoa que entra por essa porta, por cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra, por cada pessoa que tem se rendido a Ti nesta cidade. Nós intercedemos e nos reunimos nessa quarta-feira para interceder pela nossa cidade, a liderança, os nossos políticos aqui, prefeito, vereadores, secretários. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua bênção sobre os comerciantes que enfrentam essa crise, muitas vezes tendo que fazer a sua renda ainda com dificuldade acontecer. Abençoe, ó Pai, a todos os trabalhadores, a todas as famílias da nossa cidade. Abençoe, ó Pai, todos os trabalhadores da saúde. Abençoe os médicos, as suas famílias. Traz proteção a esses enfermeiros, a todos que estão ali, ó Pai, para enfrentar o que vier. Dê a eles, ó Pai, proteção. Dê também a esta cidade, a todos os cidadãos, consciência para estarmos seguindo a orientação e vivermos, ó Pai, livre deste mal. Nos faça, ó Pai, aquietarmos na Tua presença. Ainda que a saúde possa entrar em colapso, não só em Passa Quatro, mas em todo o nosso país e o mundo, nós sabemos que o Senhor não entra em colapso. O Senhor não perde o controle. O Senhor tem nas mãos o controle do mundo e de todas as coisas e faz conforme lhe apraz para que o homem se renda a Ti. É o que nós temos visto nesses dias. Homens que se diziam poderosos, reconhecendo a sua fragilidade diante desse vírus e podendo cair de joelho na Tua presença e buscar a confiança em Ti, acalmar-se em Ti, descansar em Ti. Nós pedimos as Tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão dentro de hospitais, todas as famílias que têm seus entes ali, ó Pai. Traz conforto, traz consolo, traz calma, traz descanso, porque o Senhor faz tudo cooperando para o bem de quem ama a Deus. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós oramos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Amados, nós temos aqui o texto de Tiago. Nós temos estudado já há um tempo o livro de Tiago e hoje nós vamos estudar os 12 primeiros versículos do capítulo 4 do livro de Tiago. E nós temos aqui a origem das contendas e diz o texto assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Só um é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Nós vamos mais uma vez orar, queridos. Pedir que Deus nos abençoe para entendermos o que está dizendo esses 12 primeiros versículos do capítulo 4. Para que saiamos daqui abençoados na meditação da palavra do Senhor. Oremos. Abençoa-nos, Pai, um pouco mais, porque já sentimos abençoados em ler a Tua palavra, em falar contigo e cantar louvores que nos levam a reconhecer a Tua grandeza. Nos abençoe para que o Teu Espírito Santo venha trazer do Teu trono, ó Deus, a mensagem dessa noite, para que sejamos edificados conforme a Tua vontade. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes vivemos desagradando a Ti, fazemos aquilo que entristece o Teu Espírito Santo. O sangue de Cristo, Ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça que temos cometido contra Ti. Nos perdoa, Deus, no nome de Jesus, e ser propício a nós, para que Teu Espírito Santo fale com o nosso espírito o que Tu queres, ó Deus, para vivermos melhor e para abençoar o nosso próximo, para abençoar a nossa própria vida. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Diante desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos pensar que Deus está falando realmente o que nós estamos vivendo, porque nós estamos passando por essa crise que, enquanto o nosso coração anseia para um final dela, nós estamos vendo a possibilidade de ser estendida, e não apenas de ser estendida de 60 dias para 90 ou 120, mas para se estender num lockdown, ou seja, no enclausuramento das famílias mais severas dentro de casa, um enclausuramento mais severo, onde as famílias ficarão dentro de casa e saindo pelas ruas poderão ser multadas. Hoje, por exemplo, temos visto o início desse lockdown em Pernambuco, e isso traz, irmãos, ideias contrárias, complicando mais o nosso caos, ou seja, piorando mais ainda. Por isso nós sempre ouvimos e agora podemos viver: não diga que pior não fica, que fica. E o nosso caos, nessa loucura pandêmica, está ficando pior, e a nossa
Agora, o que nós vamos fazer? Entrar nessa avalanche? Nós vamos fazer parte dessa multidão desesperada? Não, queridos. Não, porque o nosso Deus, Ele não nos abandona. O nosso Deus não nos deixa sem direcionamento. E Ele dá para nós nessa noite, através desse estudo que está aqui, através desses versículos, como nós devemos viver nessa pandemia que está se piorando. Como viver em meio ao caos. É o que eu quero compartilhar hoje. Como viver em meio ao caos. E a primeira coisa que nós podemos ver, irmãos, que é uma realidade. É uma realidade esse caos. Não bastava ter apenas esse caos da enfermidade, desse vírus, mas nós temos um caos de economia que está se aproximando a entrar também numa erupção. E mais do que a economia, já antecede a ela a crise política, que parece que era só um problema que ia passar numa troca de ministro. Não, parece que vai se estendendo e se aumentando e vai virando agora, não só o caos do Covid, mas agora temos o caos da política. E agora nós estamos prestes a entrar no caos da economia. Então Deus, Ele é tão gracioso para conosco, que Ele vai trazer aqui para nós como devemos viver em meio a esse caos, a esses problemas. Então a primeira coisa que Ele vai falar para nós, irmãos, que nós devemos ter um relacionamento saudável com Deus. Primeira coisa que Ele vai falar para nós: tenha um relacionamento saudável com Ele. E o relacionamento, ele é expresso aqui no versículo 7 até o versículo 10. Ele vai dizer que nós devemos estar sujeitando a Deus. Ele vai estar dizendo que nós devemos estar nos achegando a Deus e estar purificando-nos dos pecados. E Ele vai dizer para nós que nós temos que estar limpando o nosso coração. E Ele fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se nós, irmãos, temos uma convicção que Deus cuida de nós, nós temos que se submeter a Ele. E não é fácil submeter a Deus, né? Não é fácil. Nós podemos ver que nosso coração é muito duro e nós não conseguimos ir até Ele, mas nós temos a graça de que Ele vem até nós. Porque não foi Deus que desceu da sua glória e nos resgatou do lamaçal do pecado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Foi Deus que foi ao encontro de Paulo quando ele estava em perseguição aos cristãos. E Deus então joga ele no chão, faz com que ele perca a visão, para que ele seja tratado e tenha a forma de sujeitar-se a Deus. E Paulo, quando sujeita-se a Deus, irmãos, ele muda a visão. Ele tem um encontro com Deus. Ele passa a ter intimidade, um relacionamento com Deus, a ponto dele ficar sozinho na escuridão. Se nós podemos talvez entender que a cegueira é escura. Mas ele passa a ter esse relacionamento com Deus. Aquele que era maldição para o povo de Deus. Ele pergunta: quem é você? Quem é que me derrubou? Quem é que me jogou no chão? Então a voz de Cristo vai ali e responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Importa que agora você vá sofrer por me amar. Irmãos, nós podemos ver que o apóstolo Paulo toma essa posição de relacionar-se com Deus, não porque ele decidiu, mas porque Deus o alcançou. Então nós precisamos orar sujeitando: Deus, tenha misericórdia de mim, porque senão eu vou entrar nessa avalanche, dessa pandemia, desse desespero, desse lockdown que está chegando, dessa economia que já está aproximando. Não, Deus, tenha misericórdia de mim, me visita, me renove, me fortaleça. Mas Deus dá aqui para nós o que devemos fazer, além de sujeitar a Deus, nós temos que resistir ao diabo. A única forma de enfrentar o inimigo é resistindo a ele. E quem vai fugir é ele. Nós temos que fugir da aparência do mal. Mas Satanás, a gente resiste com uma vida de intimidade com Deus, um relacionamento bom com Deus, um relacionamento sério com Deus, um relacionamento de santidade.
Isso é ter um bom relacionamento com Deus. E quando nós temos um bom relacionamento com Deus, irmãos, nós estamos começando a viver bem em meio ao caos. E é a proposta dessa noite. Como viver? Tendo um bom relacionamento com Deus. Mas não pare por aí. Ter um bom relacionamento com Deus é o primeiro passo. E é o passo principal e inicial. Porque se eu tenho um bom relacionamento com Deus, eu vou ter um bom relacionamento comigo mesmo. Olha o que ele vai dizer para nós no versículo 1 ao versículo 6. Ele fala: da onde procede as guerras e contendas que há entre vós? É uma pergunta. E logo vem a resposta: de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, irmãos, se eu não estou bem com Deus, eu não consigo estar bem comigo mesmo. Mas se eu tenho um relacionamento bom com Deus, eu vou estar me tornando um bom relacionamento comigo mesmo, limpando todo que é vontade da carne para fazer a vontade do Espírito de Deus. E ele vai colocar para nós, irmãos, um diagnóstico de como nós, no nosso relacionamento conosco mesmo, nós estamos nos desviando da presença de Deus. Mesmo tendo um relacionamento com Deus, nós temos que ter cuidado para não entrar a viver em colapso. Porque ele vai dizer: nós cobiçamos e nada temos, nós matamos com palavras, invejamos e nada nós podemos obter. Mas ele fala: viveis a lutar e a fazer guerra. Irmãos, nós sempre na mente, se nós não policiarmos para ter paz conosco mesmo, nós estamos planejando guerra para fora de nós, a começar de dentro. E ele fala: olha, nada nós vamos ter dessa forma, porque nós nem mesmo pedimos para Deus. Mas de repente nós sabemos que temos um relacionamento bom com Deus. Aí começamos então a orar, mas nós vamos fazer orações egoístas. E aqui ele vai falar para nós: pedis e não recebeis, porque a nossa oração é egoísta. A nossa oração está para satisfazer o nosso bel prazer. Isso não é viver bem em meio ao caos. Isso é ser mais um tição em meio à fogueira. E aí ele vai falar: pedis e pedis mal, por isso não recebeis, para esbanjardes nos seus próprios prazeres. Irmãos, ele vai falar para nós que muitas vezes, tendo relacionamento com Deus, nós também estamos querendo ter um relacionamento antropocêntrico. Deus existe para resolver os meus problemas. Não, queridão. Deus existe para cuidar da sua vida conforme Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de nós. Mas quando nós queremos colocar regras para receber aquilo que vai satisfazer os nossos favores, nossos prazeres, Ele está dizendo que nós estamos se tornando inimigo dele. Ele nos chama aí, então, de infiéis. Ele fala: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Porque no mundo, irmãos, nós relacionamos com as pessoas por interesse. Eu estou relacionando com aquele rapaz. O que eu posso tirar de proveito daquela amizade? Isso é amizade do mundo, isso é secularismo, isso é mundanismo. Aí eu vou visitar a pessoa porque é uma pessoa bem vista na cidade, e aí as pessoas vão me ver relacionando com aquela pessoa, elas vão dizer: olha o grupo que ele frequenta. Irmãos, isso é infidelidade a Deus, porque você está tomando a forma do mundo. E o mundo traz as suas formas, mas Deus dá para nós a forma de como sentir bem conosco mesmo. Sentir bem conosco, porque Ele vai falar para nós: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então a prioridade é com Deus. E tendo prioridade com Deus, você tem que fazer aquilo que o Salmo 131 nós acabamos de cantar. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas grandiosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calado e sossegar a minha alma como uma criança desmamada, aquieta nos braços da sua mãe. E ele vai encerrar: espere em Deus, ó Israel. Espera em Deus, ó Israel. Irmãos, essa é a palavra de Deus para que nós venhamos estar bem conosco mesmo. A
acalma-se em Deus, descansa em Deus, espera em Deus, e não fique fazendo oferecimento de amizade por interesse. Não fique se expondo, não fique criando na sua mente guerras, não fique cobiçando, não fique desejando a coisa dos outros. Tenha o contentamento com o que tendes. Tenha paz consigo mesmo. Ele fala, olha, porque o Espírito de Deus que Ele fez habitar em nós, irmãos, Ele tem ciúme de que nós venhamos aprender a ser satisfeito com o nosso relacionamento com Deus e com o que Ele tem nos dado. E nada que nos for necessário vai faltar, mas nós estamos querendo sempre mais. Aquieta-te, faz calar e sossegar a sua alma, para que você viva bem em meio a esse desespero da população. Em terceira instância, irmãos, depois de nós observarmos que para viver bem em meio ao caos, nós precisamos ter um bom relacionamento com Deus, e nós também precisamos ter um bom relacionamento conosco mesmo. Nós precisamos, então, ter um bom relacionamento com as outras pessoas. Com as outras pessoas. Não podemos, irmãos, esquecer do bom relacionamento com Deus. Não podemos esquecer de cuidar de nós mesmos, ter um bom relacionamento conosco, para que, em terceiro ponto, podemos ter um bom relacionamento com o próximo. Queridos, eu quero lembrar que ele vai falar sobre o bom relacionamento com o próximo nos dois últimos versículos do texto lido. O versículo 11 e 12, ele vai falar para nós que nós podemos ter um bom relacionamento em meio a essa confusão, não criticando, não falando mal uns dos outros. Porque quando nós vamos falar mal daquele que pensa da pandemia uma coisa, daquele que pensa ao contrário do que eu entendo, nós precisamos aprender a respeitar. Ninguém precisa estar ouvindo a sua opinião. E tem você discordando da opinião de quem está falando. Porque o que é mais importante é sermos irmãos mesmo na adversidade. O que é mais importante é viver bem com as outras pessoas, do que querer que as outras pessoas concordem com o que a gente fala, ou de querer criticar o que os outros estão falando. Deixa a opinião, isso não pode mudar o nosso objetivo de viver bem em meio ao caos. E viver bem em meio ao caos também é ter bom relacionamento com os outros, como está aqui no versículo, não falando mal um do outro. Porque quando nós falamos mal, nós julgamos o próximo e julgamos também a lei. E se nós estamos julgando a lei, nós não somos observador da lei, mas nós estamos nos colocando como juiz. E quem é juiz? Só um é juiz, o Deus Todo-Poderoso. Porque Ele, sendo juiz, é Ele que pode salvar ou fazer perecer. Aquele ou este. Irmãos, nós precisamos então entender algo importantíssimo. De que se nós temos um bom relacionamento com Deus, e estamos bem conosco mesmo, nós temos uma situação de bom relacionamento com o próximo. E esse bom relacionamento com o próximo, irmãos, vai nos fazer seguro diante da adversidade, diante de opiniões diferentes. Nós não vamos promover um caos circunstancial, um caos menor no nosso relacionamento com o próximo. Nós vamos aprender a respeitar. Observe como foi Davi, depois de ter o seu tempo lá com Deus, cuidando das ovelhas, enfrentando o urso e o leão, o pai dele, Jessé, pede para que ele vá até a guerra, onde estava acontecendo a guerra de Israel contra os filisteus, para ver como é que estavam seus irmãos. E ele leva alguns donativos, e depois de alguns donativos, e entre eles estava o queijo do bom mineiro, para o comandante principal, ele ali entrega tudo aquilo e pergunta aos irmãos, olha, o que está acontecendo? Como é que vocês estão? Quem é esse que está afrontando o povo do Deus vivo? Quem é esse incircunciso filisteu que afronta o Deus vivo? E quando ele fala incircunciso, ele fala, esse que não tem aliança com Deus, afrontando o povo que tem aliança com Deus. Quem é ele que ele pensa? Irmãos, nesse momento, Davi é confrontado no relacionamento ali com as pessoas, e uma dessas pessoas é seu irmão. Ele é
confrontado pelo seu irmão mais velho, o primogênito de Jessé, dizendo: o que você veio vir aqui? Só para ver a vergonha que nós estamos passando? Ele falou: eu só fiz uma pergunta. Essa é a resposta que ele deu. E naquele momento ele sai e vai falar com os outros, ouve a mesma história, e ele fala assim: não, se ninguém vai enfrentar esse gigante Golias, eu vou. Irmãos, talvez alguém tenha rido dele, porque ele é um moço pequeno, um moço criado entre as ovelhas. O próprio rei Saul, quando tomou conhecimento, falou assim: mas peraí, você quer enfrentar o gigante Golias? Quem é você? Você é um menino que nunca guerreou, e ele é desde a infância treinado para a guerra. Irmãos, ele estava tão bem com Deus que ele teve um bom relacionamento ali. Ele não respondeu ao irmão, ele não respondeu aos colegas de guerra do irmão, e ele não respondeu ao rei Saul. Ele simplesmente disse: o meu Deus me livrou do leão e do urso quando me tomava uma ovelha, e com certeza também vai me livrar desse povo, livrar de Golias. Então, irmãos, o bom relacionamento que você tem com Deus, tem consigo mesmo, leva você a não se diminuir diante das outras pessoas, a você ser mais sábio, como diz o salmista, no Salmo 119, versículo 97 e 98. Deus te faz mais sábio do que os seus mestres. Saul era um mestre de guerra, e Davi era um mestre de apacentar as ovelhas de seu pai. E ele então ali enfrenta Golias, o derruba e o vence e o mata, mostrando que ele tinha um relacionamento com Deus. Por isso ele não afrontou o rei Saul, por isso ele não entrou em contenda com seu irmão Eliabe. Ele fez o que tinha que fazer, porque ele não tinha que confrontar a opinião das pessoas, ele tinha a opinião dele. Ainda que vocês vejam que eu não sou ninguém de guerra, eu sei o Deus em quem eu tenho crido, o Deus que tem me treinado, o Deus que tem me fortalecido para a peleja. Enquanto vocês estão sendo treinados pelo rei Saul, eu estava sendo treinado pelo rei dos reis. E aqui a vitória vai ficar demonstrada para todo aquele que nele crê. E ele era o único que estava crendo que Deus era poderoso para fazer aquele gigante cair infinitamente mais do que todos pensavam. E assim é o resultado, irmãos, de relacionar com as pessoas, estar sendo mais sábio do que o mestre, porque tem uma intimidade, um bom relacionamento com Deus no meio da confusão, tem um bom relacionamento consigo mesmo no meio da tempestade, e para que está abençoando e ser bênção de Deus no meio do relacionamento de toda a multidão. Irmãos, eu quero concluir lembrando que em meio ao caos, o próprio Jesus chegou aqui nessa terra para viver bem. E quando ele veio aqui, irmãos, ele veio para desfazer a maior guerra que qualquer ser humano possa ter: a separação com o Pai, do Criador, separação do Criador. E Jesus veio para resgatar esse povo escolhido de Deus, para estar se voltando para o seu Criador. E a primeira coisa, ele tem um relacionamento com o Pai. Porque no momento do batismo dele, quando João Batista está ali abençoando com o batismo a Jesus Cristo, a voz do céu, a voz de Deus fala: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Porque ele tinha um bom relacionamento com Deus. E saindo ali daquele prazer, ele é levado pelo Espírito Santo, compelido até o deserto. E ali no deserto ele vai passar 40 dias, 40 noites, está tendo um relacionamento com ele mesmo, fazendo morrer a vontade da carne, porque ele era totalmente homem e nunca deixou de ser Deus. E naquele momento, irmãos, ele vem no último dia, depois de 40 noites, 40 dias de fome, vem o inimigo em pessoa para estar confrontando, porque ele estava num momento de fraqueza carnal, mas fortalecido espiritual. E Satanás tem a sua derrota. E dali, irmãos, dele ter passado na sua intimidade com Deus, que deu prazer ao Pai, de ter passado o seu tempo de 40 dias consigo mesmo, ele vai então a ter um relacionamento com as pessoas, a começar dos discípulos, e depois de toda a multidão, e na cruz abençoar, vencendo o maior do inimigo do ser humano, o pecado.
Irmãos, eu concluo deixando essa palavra, que Jesus é o nosso modelo, um modelo para nós seguirmos em meio a esse caos, para não entrar nesse corredor do desespero, mas para viver em paz, tendo paz no coração, tendo a sua calma em Deus, tendo a sua esperança em Deus, sabendo que Deus está no controle para nos abençoar. Por isso, irmãos, nós podemos viver em meio ao caos, num relacionamento com Deus, conosco mesmo, e também um relacionamento com o próximo, abençoando o próximo. Esse é o texto de hoje para a nossa meditação. Que Deus muito nos abençoe, para que venhamos estar seguros nessa receita que Deus dá aqui nesse capítulo 4, desses 12 versículos. Como viver bem em meio ao caos. Íntimo de Deus, coração limpo, sujeitando-se a Deus, sem inveja, bom relacionamento com o próximo e abençoador. Nós vamos orar encerrando. Nessa noite eu quero pedir que você feche seus olhos em casa e ore comigo. Obrigado, a Deus, por esse momento. Obrigado, ó Pai, por essa palavra. Obrigado pela adoração ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.